Amém? Capítulo 4, versículo de número 16. Deus seja louvado, magnificado, porque Ele é santo, como vocês acabaram de cantar. Vamos ler o 14, 15 e o 16. Vamos lá. Porque se de todo te calares nesse tempo, se de todos te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal esse tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, e tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Você já imaginou se Deus faz um reboliço na terra, bota todo mundo para jejuar 3 dias? Já pensou se Deus resolve mandar uma crise no Brasil, mais do que já está vindo? Fala assim, agora eu quero ver o que vocês vão fazer. Ou vocês obedecem, ou perece todo mundo. Você está achando que foi só naquele tempo, Esther? Foi não. Deus pode fazer isso hoje. Nesse tempo. Ah, mas se isso acontecer, eu vou ligar para profeta. Não, tem gente que ama correr atrás de profeta. E outros apedrejam profeta, não creem em profecia e revelação. Eu tenho dó dessa gente. Eu tenho dó, porque um dia Deus trata. Eu tenho experiência para falar isso. Eu não acredito que Deus fala. Eu não acredito em revelação. Deixa a crise bater na tua porta. Deixa a doença, o câncer, Deus que me perdoe, diga misericórdia. Deixa a doença bater na tua porta. Tu vai querer correr atrás de todo mundo para orar. Eita glória! Está dado o recado. Vamos lá. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Tem uma tradução que diz, se tiver que perecer, pereço. Se perecer, pereci. Amém? Tome assento, Deus abençoe. Ficaram quietinhos, estão com medo? Sabe o que eu acho lindo de Deus, obreiros? Deus me ama mesmo. É que Deus me levantou para confrontar muita gente. Eu lembro que cerca de mais de 20 anos atrás, eu fui para a cidade de Anápolis, Goiás. Lá ninguém me conhecia. Meu telefone chegou através de uma irmã que o Senhor recolheu há pouco tempo, da Zona Leste, onde eu morava. E chegou meu nome até a cidade de Anápolis, Goiás. Cidade muito bonita, por sinal. 14 horas de estrada. Hoje eu não faço mais tipo de viagem, porque eu não tenho mais saúde na coluna, tá? Porque ainda eu tô forte ainda. 14 horas, parece que nunca chegava, irmãos. Misericórdia. Eu embarquei às 7 da noite, na estação Tietê, rodoviária Tietê, e fui chegar no outro dia, 9 da manhã. Acabada. Chovendo, que Deus mandava chover, um feriado de finados. Eu hospedei na casa de uma irmã que hoje mora em Brasília. E ela foi com as meninas cedo, e eu fiquei descansando um pouco, ia pregar tarde e noite. Eu cheguei muito preocupada. Muito. Aliás, eu sou muito preocupada. Hoje, daqui para amanhã, eu vou dormir melhor. E quando eu peguei o microfone, o pastor Oswaldo olhou e disse assim, mulher, Deus te chamou para confundir os teólogos, porque quem vai falar na sua boca sou eu. Quem te usa sou eu. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Eu vou continuar falando. E você não pense em mudar, porque eu sou Deus e conheço o coração de cada um. Abra a tua boca, fale e não te cales. Aí me senti em casa. Aí, Deus é muito bom. Eu estava lendo ontem, falando sobre Débora, certo? Correto? Quem lembra? Capítulo 5, quando ela disse, até que eu me levantei. A situação, vou dar uma pincelada rapidinho, para a gente entrar no tema aqui. Cessaram as tendas de Israel,
traz a ideia de desmontar tendas e ir fugindo da guerra. Porque visão sem ação nada resolve. Visão sem ação e sem posicionamento nada muda. Deus não nos chamou para sermos espectadores. E ela disse: até que me levantei, até que me posicionei, estava tudo dando errado. Estava um caos. Agora que eu me levantei, a cena vai mudar. Qual é o cenário? Era o momento em Juízes: apostasia, esfriamento espiritual, declínio. Cada um fazia o que queria, não estava nem aí. Deus levantava um líder, estava tudo bem. Quando aquele líder saía de posição, morria, voltava a pecar. Sempre que Deus precisava de um líder, Israel servia a Deus quando esse líder estava na posição. Quando o líder morria, o povo abandonava a Deus. É diferente de hoje? Não. Não mudou. Só mudou a data e está tudo certo. O que eu acho maravilhoso nesse texto é que Deus é especialista, escute, em se apresentar em banquete. Lembra de capítulo 5 de Daniel? Banquete. Todo mundo da corte, seus súditos, seus amigos, todo mundo bebendo. Se vocês soubessem a história do que acontecia naquela época, por questão de ética, tem criança aqui, eu não vou falar, a coisa era podre, nojenta. E o rei está lá, todo feliz, Belsazar, até que a mão de Deus escreve na parede. Aleluia. Ah, meu irmão, joelhinho de neguinho tremeu, ó. Estava bebendo nas taças que Nabucodonosor, seu pai, tinha consagrado ao Senhor. Mas até que Nabucodonosor chegasse a esse ponto, sabe onde ele foi parar? Pastando com os animais, comendo capim, sendo molhado pelo orvalho, criando unhas e pelo. Eu não consigo nem pensar como é que ele era, mas ele deve ser um animal horrível. Até que um dia ele reconheceu que Deus era o Deus verdadeiro e disse: a partir de hoje todos vão se dobrar diante de Deus. Traga os vasos da casa do Senhor e eu vou consagrá-los. Aí Nabucodonosor morre. Aí começou a bagunça. E estava lá o Belsazar todo feliz. Olha aqui para mim Daniel capítulo 5, por gentileza. O pessoal da mídia é rápido no gatilho, né? Bora aí. Muito obrigado. O rei Belsazar deu um grande banquete. É aqui que eu quero entrar no tiquinho. Deus falou assim: pode fazer banquete. Bebam, se divirtam, ó, riem. Zomba a minha palavra. Bebeu vinho na presença dos 1000. Mais para frente. Havendo Belsazar provado o vinho, olha o absurdo, a ousadia do camarada. Mandou trazer os vasos de ouro e de prata. Que Nabucodonosor, meus irmãos, eu não sou teólogo, mas eu prego Bíblia. Seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles os reis e seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. A baderna estava solta. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados. Versículo 4, bora aí, me ajuda aqui. Beberam vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Versículo 6, é aqui que começa. Na mesma hora, olha o que Deus faz. Mudou-se o semblante do rei, seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e seus joelhos batiam no outro. E o rei gritou com força que introduzisse astrólogos, caldeus, os adivinhadores. Está cheio de adivinhadores por aí, mas tudo bem. Vamos prestar com o dedo de Deus. E falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Mais para frente, mídia. Então entraram todos os sábios do rei, mas nenhum pôde ler no escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação.
Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se o semblante quando Jesus chega no banquete. Mesmo que ele não tenha sido convidado, ele falou: peraí, eu vou mostrar que eu sou Deus. E os seus senhores estavam sobressaltados, verso 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu: ó rei, vive para sempre. Não turbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Mais adiante: há no teu reino um homem. Ainda bem que tinha um homem que temia Deus, né? Estava na Babilônia, mas não se contaminou com a Babilônia. Não falou as palavras dos babilônios, costumes do babilônio. Não contou piadinha, não zombou de profeta, não zombou de pregador. E aqui tem gente que é assim, viu? Eles sabem se Deus fala mesmo. Eu gosto disso. Porque na hora que Deus resolve descer no banquete, aí eu quero ver. Vai bater o joelho no outro. Aí eu quero ver você debochar. Nos dias do seu pai, achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai o constituiu mestre dos magos, dos astrônomos, dos caldeus e dos adivinhadores. Verso 12. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, de conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou ao rei, dizendo ao Daniel: tu és aquele Daniel, um dos filhos de castigo de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acham luz, e entendimento e excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Ora, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, gente, Deus vai descer uma sentença na vida de alguém, nesse país, nessa terra, nesse mundo. Deus vai ter que fazer isso para ter um pouco de temor. Faz-me saber a tua interpretação e serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Ó rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhes deu, todos os povos, nações e línguas, Deus dá poder ao homem, dá. Tremiam, matava a quem queria, conservava em vida a quem queria, engrandecia a quem ele queria. Bora. Mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Adianta para mim na parte da letra na parede. Mene, mene, tekel. Mais para frente. Bora. Pronto. Este, pois, é escrito que se escreve Mene, mene, tekel, ufarsim. Mais para frente. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro governo do seu reino. Muito obrigado, Deus abençoe. Naquela noite, Belsazar, conta-nos a história, foi morto. Eu estava conversando com a minha filha agora à tarde e ela me falou uma situação de uma conversa que chegou no ouvido dela. Eu disse: não se preocupe não, que eu não vou ficar chateada. Eu já sofri muito por calúnias. Hoje, Deus me dá graça. E eu me lembro de um pastor. Eu não sei porque eu vou contar isso. A irmã chegou nele e disse: pastor, eu queria muito trazer a missionária Cristina para pregar aqui.
aquela endemoniada, eu conheço ele, aquela destruidora de ministério, nunca destruiu ministério de ninguém. Aqui ela não prega enquanto eu estiver aqui. Ok? A irmã ligou chateada, não me disse o motivo, as frases, não deu certo. Falei, irmã, fique em paz que eu já sei o que é. Passou-se alguns meses, foram fazer missão na Bahia, chegou no aeroporto, ele liga para a esposa e diz, estou vivo. Na estrada indo para o interior, na caminhonete, tinha 4 ocupantes, com 5 motoristas. Bateu numa carreta e só ele saiu morto. Aquela endemoniada não prega. Mas a endemoniada, cheia de Deus, foi pregar logo após a morte dele. Irmãos, tem gente brincando com Deus. Eu vim na autoridade do Espírito Santo. A igreja precisa entender, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Ninguém manda em Deus. Todo mundo está sob o domínio dele, do poder dele. E Deus é especialista em se apresentar em banquete e reuniões, para mudar o rumo, para mudar a trajetória, para mostrar que Ele está no controle. Diga comigo, Deus está no controle. Tem reuniões, tem banquete, que Deus chega em silêncio e vira as mesas. Eu vou repetir. Tem banquete, tem reuniões, que Deus chega em silêncio e vira as mesas. Eu vou repetir pela 3ª vez. Tem reuniões, tem banquete, que Deus chega em silêncio e vira as mesas. Porque Deus pega uma menina judia, órfã de pai e mãe, uma improvável, aleluia, que não tinha como chegar onde ela chegou, se não fosse a intervenção divina do nosso Deus. Como Deus pode usar pessoas tão improváveis para ajudar a realizar os seus planos? Quem imaginaria, diante de 400 mulheres no harém, que Esther seria escolhida para representar o povo judeu e dar livramento? Para isso Deus teve que fazer o seguinte. A Bíblia relata que o rei Assuero, ou Xerxes, ele faz um banquete e chama todos. Ele dominava entre a Índia e a Pérsia 127 províncias. E naquele dia Deus resolve mudar uma história. E naquele momento Deus sabia escrever. Você olha para esse livro e diz, cadê Deus? Onde é que está escrito Deus? Ele vem em silêncio. Ele vem, ele vem pela porta dos fundos e não avisa ninguém. Tem lugares que Deus entra, Ele se apresenta na hora que ninguém merece, ninguém imagina, ninguém sabe. Eu acho lindo que Deus, Ele sabe interpretar tudo. Então exatamente, há uma situação, Vastia chamada, ela não se apresenta ao banquete do rei, e aquilo lhe enfureceu. Era um banquete para mostrar a glória dele. Assuero estava dizendo, eu estou no domínio da Pérsia e da Índia, eu estou no domínio de 27 províncias. Parece que eu vejo Deus dizendo, eu vou mostrar para você quem é que domina tudo, eu vou mostrar para você quem é que sabe tudo. Ele está todo soberbo. Chama os seus súditos, chama os seus amigos e senta à mesa e banqueteia, bebe e embriaga. Vasti não aparece, mas aí é o projeto de Deus sendo executado. E isso nos serve o quê? Ao longo das eras, o livro, aleluia, está dizendo que o autor permanece desconhecido. Embora Mardoqueu, Esdras e Neemias tenham sido sugerido que escreveu o livro de Esther, nós temos o conhecimento, aleluia, detalhado. Eles tinham conhecimento detalhado dos costumes persas, da etiqueta, da história, além do papel de família no palácio de Susa. Olha o que Deus faz. O autor também exibiu conhecimento estreito no calendário e dos costumes hebraicos, além de demonstrar força, senso de nacionalismo. É possível que tenha sido um judeu persa que escreveu esse livro. O que eu acho lindo é que o livro de Esther ocorreu no período da história mundial. Eu gosto de viajar, sabe, irmão? Viajar, se não viajar aqui no texto. Eu fico imaginando Deus agora, lá no seu trono, olhando para todas as nações aqui da terra que Ele constituiu.
Deus me deu um privilégio, não que eu mereça, pela misericórdia de Deus, ir a 11 países. E cada país que eu vou, eu fico imaginando, Deus, como o Senhor é grande. Sem falar nenhum idioma, eu falo o idioma do céu e o nosso português que somos ensinados. E eu começo a imaginar a grandeza. É por isso que ele disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre, antes de acontecer tudo isso, Deus já tinha alguém para colocar na história externa. Esse antes fala tudo. Antes da fundação do mundo, quando Jesus disse sobre os discípulos, antes da fundação do mundo, o verbo era Deus, e o verbo se tornou em carne e habitou entre nós. Antes de você estar nesse congresso, Deus já sabia que você ia estar. Antes de eu receber o convite, Deus já sabia que eu estaria aqui para ser boca de Deus nessa casa. Antes de eu pegar no avião para chegar aqui, Deus sabia e sabe o nome, sobrenome de cada um. Mas eu não vim revelar CPF e RG de ninguém. Eu vim falar da palavra. Aleluia. Aqui o evento ocorre num período mais amplo. Entre o primeiro retorno dos judeus após 70 anos de cativeiro na Babilônia. Está inserido no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 9. Olha só, sob o domínio de Zorobabel. Qual era o ano, missionária? 538 antes de Cristo. Segundo retorno, liderado por Esdras, por volta de 458 antes de Cristo. A jornada de Neemias é a terceira leva que volta. Susan, Jerusalém. Neemias ocorreu mais tarde, por volta de 445 anos antes de Cristo. Deus tem o calendário dele nas mãos. Ele sabe a data, o dia, a mês, o ano. Antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, antes que sua mãe desse a notícia que estava grávida, quem sabe Deus te deu graça. Deus cuidou de ti no ventre. Talvez não era para você estar aqui. Eu estou falando com alguém que precisa saber que Deus já te deu livramento de morte, mas você ainda não entendeu. Continua dura, turrona, cética, incrédula. E Deus está dizendo, eu vou dar segunda oportunidade. Se não descer na posição, se não ir para a casa do oleiro, se não ouvir a minha voz, há um louvor que está sendo tocado em todas as plataformas digitais de Sara Farias. Amo esta menina, estive com ela, um amor de pessoa. Se eu não te ouvir, eu morro. E tem gente que está na igreja e está morta porque não ouve a voz de Deus, não acredita que Deus fala. Ainda tem coragem de falar assim, eu vou filmar, se não se cumprir, eu vou mostrar para todo mundo que ela é falsa profeta. Faz isso para tu ver, faz. Tu vai saber que Deus está na casa. Faz isso. Ou você acha que Deus não sabe o que você fala, o que você pensa? Antes de Esther chegar em Susa, com seu primo que o criou como filha, Deus já sabia dos acontecimentos. Deus já sabia que Ramã ia entrar no cenário para trazer uma situação vexatória, triste, de assassinato dos judeus. Antes que tudo isso acontecesse, antes que se fundasse o mundo, o globo terra, ele já existia. Ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Quem pode vir comigo no glória? Quem pode vir comigo no glória? O que eu acho interessante, que lá no Êxodo narra as forças estrangeiras na época de Herodes, de forma vigorosa, tentando eliminar a raça judaica, como Deus soberanamente preservou este povo, de acordo com a promessa da aliança, por volta de 2100 a 2075 a.C. A promessa que ele fez a Abraão, no capítulo 12, dizendo, sai da tua terra e vai para onde a terra que eu vou te mostrar, e far-te-ei de ti uma grande nação. Ele era o quê? Da terra de Urus, cananeus, o povo idólatra,
vivendo um tempo muito bom, ele sai e ouve a voz de Deus e se tornou nosso pai na fé, nosso patriarca. Todos os versos de Esther finalmente são aceitos. Aleluia. Embora a ausência do nome de Deus tenha levado alguns a duvidar desnecessariamente da sua autenticidade. Eu me lembro que um certo dia eu estava viajando para uma cidade do interior de São Paulo. E me sentou-se um doutor da Bíblia do meu lado. Tão simples, tão pequena. Era uma sexta-feira. Eu ia pregar em Bragança Paulista. Ele se sentou e me viu com a Bíblia no colo. Disse: a senhora é evangélica? Eu disse: sou, graças a Deus. Ah, eu sou fulano e tal, eu sou bacharel, eu sou não sei o que. Que bom. E eu sou batista. Eu falei: nossa, eu fui batista até quando me casei, depois eu fui para a Assembleia. Mas o que fez a senhora ir para a Assembleia? E começamos a conversar, e eu, e ele disse: olha, eu dou aula não sei aonde e tal, e mostrou toda a sua capacidade intelectual. No final da conversa, quando eu cheguei em Bragança, ele falou assim para mim: a senhora tem um negócio diferente. Falei: moço, eu não terminei nem o ensino médio, você não está entendendo? Eu não consegui fazer a faculdade, que era o meu sonho. Minha mãe não tinha condição. Fui criada praticamente sem pai. Ele disse: não está entendendo que a senhora tem muitos doutores, como eu gostaria de ter. Eu digo isso, irmãos, é para a glória e a honra do meu Deus. Ele pega a improvável, aquela que não era para ser, ninguém acreditava. A promessa que chega aos 15 anos, eu ri das irmãs. Eu disse: um dia que elas arrumaram dizer que eu vou ser profeta, que eu vou ser pregadora. Não está escrito, eu não quero isso para a minha vida, eu não tenho capacidade. Eu não me vejo em cima de um altar pregando. E eu hoje, toda vez que eu pego o voo, que vou para outro país, como eu já fui esse ano, para a honra e a glória, eu digo: Jesus, quem eu era? Quando eu chego naqueles países de língua francesa, inglesa, alemão, passei pela Alemanha, Portugal, eu passei pela Holanda, preguei em Luxemburgo, eu disse: Deus, quem era a Cristina? Órfão de pai, meu pai assassinado em porta de bar, minha mãe com 3 filhas pequenas, disse: filha, eu não posso pagar seus estudos. O meu sonho era fazer jornalismo, comunicação. Olha o que eu estou fazendo, comunicando a palavra de Deus. Passei pela faculdade da prova, Alemácia, Alamassúria. Fui para o deserto, a mão do Senhor me conduziu. Fui para o vale, cantei 12 anos e meio, hino Paz no Vale, porque só Deus sabia o vale que eu estava vivendo. Maranhão, meu esposo dizia: Cristina, você não tem outro hino para cantar? Até começava outro hino, mas daqui a pouco eu voltava. Muito cansado eu estou, mas procuro o Senhor. Dele a voz eu almejo ouvir. Mas só canto esse hino. Falei: porque Deus vai me tirar do vale. Eu vou cantar um pouquinho, mas eu vou cantar mais alto, minha voz é aguda. Na gloriosa manhã, quando a noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Era o hino que eu cantava, ou de manhã, ou à tarde e à noite. Paz no vale. Porque no vale a sua visão é curta, você não vê. Você não consegue ter uma visão ampla no vale. Mas eu consegui ver Deus em tudo isso. Aqui a gente está olhando aqui. Aleluia. Olha só a história de drama entre Mardoqueu, um benjamita, descendente de Saul. Aí vem Amã, um descendente de Agag. A história remontada quase 1000 anos, quando os judeus saíram do Egito, por volta de 145 anos antes de Cristo. É bom conhecer um pouco a história. Eu digo sempre às minhas irmãs: quando vocês colocar um tema, procure saber a história. Não bota... Teve uma festividade que eu fui, que o tema foi assim: um ao outro disse: esforça-te. Isaías 40, né? Vai ver o que era aquilo ali. Deus confrontando os deuses. Eu disse: eu quero ver qual é o Deus que faz o que eu fiz. Qual é o Deus que é capaz de fazer o que eu faço. Entenda. Embora
Saul recebeu a ordem para matar os amalequitas. Pastor Joselém, com muito respeito à sua pessoa, ao lugar que Deus te colocou, quando Deus mandar você usar a espada, usa. Quando Deus mandar o Senhor cortar, corta. Olha só, Deus já sabia de tudo isso. Eu acho lindo Deus dizer assim: eu vou preservar o meu povo por causa da sua fidelidade. Deus salva o seu povo. Por isso que tem a festa do Purim, em homenagem à palavra, aleluia. É um feriado anual de 2 dias de regozijo. A trama do livro de Esther poderia se comparar a um jogo de xadrez. Deus e Satanás como 2 jogadores. Lembra de Jó? Capítulo 1. No dia que os filhos de Deus se apresentavam, quem chegou lá? O rabuto, o atrevido, adversário. E Deus, na sua onisciência de poder, de onde é que você veio? Então, eu estava olhando a vida de Jó, homem abençoado. Tem algum fazendeiro aqui? Tem. Não tem não, mas Deus pode dar. Fazendeiro, você não quer falar que você é fazendeiro. Eu não quero cabeça de gado não, meu irmão. Fique em paz. Deus abençoe seus gados, suas vacas, seus bois, mas seja fiel a Deus. E Deus diz: de onde você vem? De passear na terra. Da onde você vem? Eu estava olhando Jó, está lá no culto todo domingo, serve água para missionária, põe o pedestal para missionária, mas tu cercou ele de tudo. Tira para tu ver. Mas Deus é tão sábio, tão soberano, diz assim: você vai tocar nas coisas dele, na alma dele não. Enquanto isso, Deus entra em cena e diz assim para o céu: enquanto ele mexe na vida de Jó, as notícias ruins estiver chegando, eu vou estar trabalhando pela vida dele. Porque lá no capítulo 19, verso 25, ele vai dizer: o meu Redentor vive, e por fim se levantará por mim sobre a terra. No capítulo 1, verso 19 e 20, quando ele recebe a última notícia. Hoje, se Jó existisse hoje, ele seria o maior fazendeiro do estado do Mato Grosso do Sul. As melhores vacas, boi, ovelha. Mas eu entendo que o que mais entristeceu Jó foi o fato de não ter animais para fazer sacrifício. Sabe por quê? Ele fazia sacrifício para os filhos. São 10 filhos. Eram 10 filhos. Tem pai que não tem coragem de fazer uma oração dentro de casa. Mas chega em casa, agarra no celular, senta no sofá, ninguém fala comigo, porque eu quero ver o que aconteceu no Fantástico, nos gols da rodada. Será que vai ser preciso Deus mexer com a tua família? Não tem coragem de reunir os filhos à mesa e dizer: vamos fazer uma oração. Chega em casa, tira a gravata, calça um chinelinho, senta no sofá, enquanto a digníssima, algumas, faz uma janta. Deixa eu ver como é que foi o jogo. Aqui não tem não, imagina. Você acha que não tem? Todas as igrejas têm. Deixa eu ver quem foi que ganhou os jogos da rodada do Brasileirão. E Jó está fazendo sacrifício pelos filhos. A história de Esther é comparada a um jogo de xadrez entre Deus e Satanás. Como jogadores invisíveis, moviam os verdadeiros reis e rainhas nobres. Quando Satanás pegou Ramã e colocou no meio, disse: eu quero ver, agora aqui é chefe. Pegou o xadrez chamado Ramã, botou lá no meio. Eu não jogo nada, mas eu jogo lixo fora. Nunca joguei, não tenho paciência, nunca quis aprender, não é comigo. Pega uma peça do xadrez chamado Amã e diz: cheque. Deus então posicionou Esther e Mardoqueu a fim de colocar Satanás, sabe aonde? Em xeque-mate. Tem gente que está achando que Deus está perdido, com a mão na cabeça. E agora o que é que eu faço, meu Deus? Não, Ele está no controle. Eu não perdi o controle, não. Glória. Chora, eu sou.
Deus pega Amã quando tudo diz, agora é checkmate, Amã. Eu vou colocar você no seu lugar. Desde a queda do homem, capítulo 3, o verso 1 e 9 de Gênesis, Satanás tentou romper o relacionamento de Deus com a sua criação. Quando ele chega no ouvido de Eva, não foi uma conversinha de um minuto para o outro, era todo dia ele mandando uma mensagem para Eva. Se fosse o dia de hoje, todo dia mandava um e-mail ou então WhatsApp: come do fruto, larga de ser pompa, não tem problema, come do fruto. Todo dia ele chamava Eva aqui, ó, como diz a gíria por aí, que eu detesto gíria, um 71 na orelha. Cuidado com o 71 na orelha, meu querido. Ele dizia: come. Você acha que, imagina, se fosse proibido, não estava aí, é para tu comer. Passou os seus dias, ela... Aí disse: Mo, dá uma mordidinha aqui. O pecado não é ruim não, gente. O pecado é gostoso, viu? Mas a consequência, o resultado do pecado. Aí Deus chega exatamente: Adão, Deus vai chamar alguém no meio de um cenário. Adão, onde é que tu estás? Por que te escondeste de mim? Senhor, eu sabia. O que é que você fez? Foi Eva. A mulherzinha tribulosa, essa minha mulher, ou Jesus converte ou mata ela, eu caso com outra. Eva, o que é que você fez? Meu diabo, miserável. Fácil culpar os outros, né? Está na hora de nós nos posicionarmos, dizer: Senhor, fazer igual a Isaías: ai de mim. Oh, como eu amo esse texto de Isaías 6, gente. Me quebra. Ai de mim que vou perecendo. Ele vê as vestes, santa, querubins, tuas asas cobriam o rosto. Não sou digno de te ver, Senhor. Tuas asas cobriam as mãos e tuas os pés. Cobre teu rosto, cobre tuas mãos. Não põe a mão onde não é para pôr, não pega o que não é para pegar. Cobre os pés, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma louva Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Tuas cobriam os pés. Eclesiastes capítulo 5: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. É melhor para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe o que faz. Hoje a gente vê, virou moda: eu sou adorador, nem sabe o que é. Tá cheio de cantador. Adorador é diferente. Como assim? Adorador tem que estar em sintonia com Deus. Cantar, não vou dizer qualquer um, tem gente que eu gosto de cantar, não tem lá uma voz. Cantar é uma coisa. Eu sou levita. O que é que você faz? Você limpa o templo? Cuida das bacias? Cuida dos castiçais? Ajuda a lavar o banheiro? Ajuda a limpar a casa? Prepara a mesa da ceia? Você levita onde? Mas missionário, a função de um levita era muito séria. Capítulo 29, acho que de 2 Crônicas. Ezequias assume o trono. Tinha Ezequias 25 anos, novinho, de idade quando começou a reinar. 2 Crônicas. E reinou. O que ele fez?
no primeiro ano, a sua mãe era Bia, filha de Zacarias, abriu as portas do templo, estava fechado. Tem igrejas que não tem mais culto de oração, é só encontro de mulher e chá de mulher, tanto chá. Eu digo para os irmãos, vocês ferveram, as mulheres fizeram um chazinho, foi? Eu prego em chá, mas eu bato também. Se chamar para vir orar, não vem. Agora fazer um encontro de mulheres, um chá de mulher, vem. Enche a pança. Mas Ezequias não. Ele mandou abrir as portas do templo. Mais para frente, versículo 2. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. 3. Ele, no primeiro ano. Tem gente que espera passar 2, 3, 4, 5 para depois fazer o que Deus mandou. No primeiro ano do seu reinado, e no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Verso 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental e celebraram a Páscoa do Senhor. Mandou acender as lâmpadas, não oravam mais. Não tinha mais EBD, escola bíblica dominical. Ninguém veio para o culto de ensino da palavra. Depois quer levantar para ensinar. Ensinar o quê? Ninguém mais. Eu fico olhando para mim e digo, Deus, tantos exemplos que nós temos aqui. A questão mais óbvia vem aqui, no livro de Esther. Vem do fato que Deus não é mencionado em nenhum lugar, como em Cântico dos Cânticos. Nem o escritor, nem qualquer participante faz referência. Você vai lá em Cantares de Salomão, você não vê o nome de Deus. É poético. Eu conheci um pastor bem idoso, diz assim, Salomão estava com a cabeça onde para escrever isso aqui? Não entende que aquilo ali é espiritual. É espiritual. Eu sou do meu amado, o amado é meu. Aí o amado bate na porta, amada minha, vamos conversar. Oh, minha amada, vamos conversar. Nosso relacionamento está difícil. O que tem de crente que não se relaciona mais com Deus? Ele está batendo na porta, eu quero entrar. Sabe o que ela responde? Acho que é o capítulo 5, verso 2, se não me engano. Me corrijam, por favor, pastores da mídia. Eu já estou deitada, já lavei os pés. A indiferença, a apostasia, que crentes incrédulos não querem mais se relacionar com Deus. Ele diz, amada, abre. Eu estou com a mão cheia de, aleluia, mirra, a minha cabeça cheia de orvalho. Você, minha amada, abre a porta. O nosso relacionamento está estremecido. Se posicione. Volte a orar como você orava antes. Volte a jejuar como você jejuava. Volte a fazer consagração. Volta! Quando ela percebeu que o amado foi embora, eu dormia, mas a minha cabeça está boa mesmo, glória a Deus, para 68 anos quase. Eu dormia, mas o meu coração velava. A voz do meu amado que está batendo. O amado está batendo na porta de muita gente. Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 3, se não me engano, verso 11, eis que estou à porta. A gente pega esse versículo e dá para o ímpio, para o não crente. Não é, isso aqui é para crente, tá? As cartas de Apocalipse são para a igreja da Ásia, para a igreja do Brasil, do mundo. As cartas que Deus mandou João escrever, não é só para a igreja lá do passado da Ásia. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Não, é para nós. Na ilha de Patmos para morrer, João foi jogado no tacho de óleo quente. Você não está num tacho de óleo quente. Aleluia. Escreve, João, para as igrejas da Ásia, para as igrejas que vão vir no futuro, para as igrejas do estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil, do mundo, de todos os países. Escreve, João, a quem venceu. A quem venceu o pecado, a ira, a inveja, a fofoca. O que tem de crente linguarudo. Se eu falar que aqui não tem, é mentira, porque tem. Tem aqui, tem em São Paulo, tem em Cuiabá, tem em Minas, tem na Bahia. Tem!
Mas lá no templo, Deus, sabendo do erro, do pecado de Isaías, não se preocupe não, Isaías, tu não veio aqui para morrer, minhas palavras, eu vim fazer um negócio aqui contigo, tu vai ser chamado para, agora sim, você recebe a comissão de ser profeta, agora sim, porque no capítulo 5, ai de fulano, você viu Cicrana? Nossa, ai não sei de quem, você vai ver. Aí Deus disse, foi para o templo, o rei Uzias morto, o trono de Judá vazio. Parece que eu vejo Deus dizendo, Isaías, o trono de Judá está vazio, mas eu estou no trono. E quando ele reconhece, diz, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. E Deus diz assim, peraí, o anjo vai lá com a tenaz, pegou uma brasa e tocou aonde? Tocou aonde? Nos lábios, exatamente onde era o problema de Isaías. Deixa eu te falar aqui, santinha, santinho, Deus vai tocar exatamente onde é o seu problema. Se a língua vai ser na língua. Deus podia tocar em outro. Eu sou um homem de lábios impuros, ele confessa. Eu habito aonde? No meio de um povo de impuros lábios. Ele sabia tudo o que se passava. Ele vivia ali, no palácio da monarquia. Ele sabia tudo. Tem crente que sabe tudo. Agora pergunta a mensagem ontem. Ai, não lembro. Eu estava distraída, nem foi que a pregadeira pregou. Sabe tudo, sabe a vida de todo mundo. Quem casou, quem comprou, quem vendeu, quem não vendeu. Quem engravidou, quem não engravidou. E por falar em gravidez, deixa eu falar. Essa casa aqui vai encher de gente de bebezinho. Olha o cheiro de leite aqui no meu nariz, ó. Até quem não é daqui, leva a benção lá também. Leva para lá onde você veio. Aleluia. Aí o Senhor toca nos lábios. O nome de Deus não é mencionado em lugar nenhum. Nem no Cântico dos Cânticos, e nem em Esther. Só que tem um porém, o cético, o incrédulo, pode perguntar, por que Deus não foi mencionado nesse livro? Por que não deixaram o nome de Deus escrito? Você está curioso? Por quê? Parece satisfatório a gente entender o seguinte, que Deus desejasse ser mencionado, poderia da mesma forma soberana ter movido o autor e escrever sobre ele. Mas sabe o que eu entendo? Na minha mente é muito rasa. Deus escreve a história, chama os atores principais e se esconde atrás das cortinas e vai dirigindo toda a história. Se dessemos, eu vejo aí, uma emissora de TV que faz filme de tudo que é livro da Bíblia. Muito fácil, né? Fulano interpreta Salomão, outro interpreta Moisés, outro interpreta não sei o quê, mas eu quero viver a Bíblia. Aí muda tudo. Ai, mãe, eu assisto as novelas da Record, mas não lê Bíblia. Lá muda tudo. Arruma qualquer personagem. Diz que Moisés teve não sei quantas mulheres. Você não assiste não, imagina. Qual é a novela que está passando agora? Vai, fala para mim. Quem é? Paulo. Falar de Paulo, meu irmão. Não tem um escritor que escreveu todo o Novo Testamento igual Paulo, que ensinou, que corrigiu, que disse, mesmo em cadeias eu estou livre. Eu não conheço nenhum escritor do Novo Testamento igual Paulo. No dia que Estevão foi morto, a túnica de Estevão caiu na mão de Paulo. Estevão, o que você está vendo? O céu aberto. A pedrada vindo. Irmão, vou falar para você. Tem pedrada que é para você se chegar no altar. Desde Gênesis, Apocalipse, tem a palavra pedra. Jesus foi a pedra da esquina, rejeitado por muitos. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és uma fagulha, Pedro. Aleluia. Ele está aqui, a pedra de esquina, da estátua de Belsazar. Uma pedra dessa
se racha, que alta baixa a pedra. Ele é pedra de esquina, pedra angular. Tem pedra, meu irmão, que é para te dizer: ei, levanta o altar. Gênesis capítulo 28, o verso 10 em diante. Lá vai Jacó, sai de Berseba e vai para Arã. Berseba, poço do juramento. Arã é seco. Vai atrás do parente da sua mãe. Na caminhada, muitos dias de viagem, o sol se põe. Ele pega uma das pedras. Olha Deus se apresentando a Jacó. Ele pega uma das pedras e faz como um travesseiro, e dorme, e sonha. E ele vê o que? Uma escada. E o Senhor no topo da escada dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu conheço Abraão. Eu sou Deus de Isaac, fui eu que mandei Isaac no ventre da sua mãe. Eu quero ser teu Deus. Eu quero ser conhecido. Para de viver na sombra do teu pai. Para de viver na sombra do teu marido. Você que é esposa de obreiro, para! Posiciona! Alô, meu chora, vai. Amigo, fora, olha. Vive na sombra dos outros. Jacó, quando acordou, o que ele fez? Pegou azeite, levantou o altar, erigiu, derramou azeite. Verdadeiramente Deus está nesse lugar, eu não sabia. Um lugar cheio de pedras. São as pedras que Deus quer nos dar ensino tremendo. Você vai lá, 1 Samuel capítulo 17. Você encontra um menino rejeitado pelos seus irmãos. Conta a minha história, descobri. Davi não era filho da mesma mãe dos seus irmãos. Davi morava lá nos fundos, ninguém queria ele. Foi apacentar ovelhas. Mas um dia o pai chama Davi: meu filho, vem, posiciona, vai dar notícia dos seus irmãos, mas não vem com fofoca não, tá? Fala a verdade, leva pão e leite. Teus irmãos tá lá, todo bonito, todo robusto, todo preparado com espada, com arco e flecha. A gente sabe manejar. O que Davi tinha? Uma funda, 5 pedras na funda. A Bíblia diz que ele desceu ao ribeiro. Por que no ribeiro? Pedra lisa, pedra que não tem sujeira. Só vence o gigante quem anda na verdade. Ele pegou pedra lisinha, limpinha no ribeiro, pôs na funda. Hoje todo Israel saberá quem é o Senhor. Aí eu verava chorar. Tirava chora, camarada, surya, virá. Ele pega 5 pedras do ribeiro, lava, não carrega a pedra suja, não atira a pedra em ninguém, porque ela vai voltar e vai atingir a sua testa. Não taca a pedra em ninguém. Se ele errou, ele Deus. Se ela pecou, ele Deus. Se o obreiro falhou, ele deu. Não atira a pedra, porque hoje tu pode ser estilingue, amanhã tu vira telhado. Tá vendo? Eu sabia nada. Vem pra cá com a sua adivinhação. Não atira pedra, não pegue pedra suja, vai no ribeiro. Foi uma pedra lisa, limpa, que foi na testa de Golias. Davi não tinha direito de sentar na mesa. Era bastardo. Estou errada, pastores? Não, pode pesquisar a história. Aí chega quem? Samuel. Eu vi um dia que um dos seus filhos a rei. Chama todos. Olha para Eliabe e falei: esse aí. Vem Samar, e vem outro, e vem outro. Ele quase unge o homem errado, e Deus dá um brado. É Samuel. Samuel. Tu tá vendo a aparência, olha o coração. As pessoas pegam esse versículo para errar e dizer que Deus é o coração. Nada a ver, Deus quer o meu coração. Não é? Quando ele viu que disse: acabaram os mancebos.
Eu acho, por isso que eu amo Deus, eu sou apaixonada por Bíblia. Não, ainda tem o oitavo. O número 8 é o número do recomeço. Capítulo 8 de Gênesis. Deus abre a arca e recomeça a povoar a terra. Noé na arca, passou o dilúvio, as águas baixaram. Número 8 de Gênesis. Pode olhar lá. E lembrou-se Deus de Noé. Mas missionária, Deus esquece? Não. É o fato de Deus olhar para uma promessa e cumprir. Deus lembrou-se de Noé. Deus vai lembrar de alguém. Mesmo que esteja no meio do dilúvio, mas fale a verdade, pregue a verdade. E lembrou-se Deus de Noé, de todos os seres viventes, de todo o gado que estava na arca. Deus manda passar um vento. E Deus é tão soberano que quando Samuel sai da sua casa, os anciãos ficaram preocupados. Onde é que ele vai? Vocês estão sabendo? Ele mandou a localização para vocês. Onde é que Samuel vai? GPS de Deus não erra. Vai à casa de Samuel, é lá. É lá que eu vou prover um rei. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não prega exegese, hermenêutica, mas Deus escolheu. Não fala várias línguas, mas Deus escolheu. Não fez graduação, mas Deus escolheu. Não sentou numa bancada da escola teológica, mas Deus escolheu. E se Ele escolheu, meu irmão, está chegando a hora de chamar o anonimato. Traga Davi. Ninguém se assenta, ninguém ouse sentar enquanto Davi não chegar. E quando Davi chega, suado, cheirando mato e ovelha, lá que eu faço, ela não topa para o pé, ela me põe na cama de fácia. Chega Davi, e o Senhor diz: ele, achei a Davi, e eu ungi com óleo. Aí vem alguém e diz assim: mas Davi é missionária. Só que tem uma coisa, o coração de Davi era muito grato a Deus. Davi na caverna adorava. Davi fugindo de Saul adorava. Davi, o filho morreu, o filho dele do Batseba, ele levantou, tomou banho, trocou de roupa, foi pro templo adorar. A Covid balançou o globo terra. Mexeu com todo mundo, não foi? Teve gente que nunca mais voltou para a igreja depois da Covid passou. Lá em São Paulo aconteceu isso com muita gente. Nunca mais pisou numa igreja. Ai, eu assisto em casa. Então faz o seguinte, querido. Quando você tiver fome, peça no Masterchef na internet. Ué, não quer comer comida na igreja? Não quer se alimentar na igreja? Sentiu fome? Liga para o Masterchef. Manda trazer comida na sua casa. Não é tudo online agora? Liga a internet, assim, internet. Google, manda comida para mim. Eu quero vir para a igreja. Google, eu estou com fome, Google. Ou então chama IA. Inteligência artificial. Vai vir uma comidinha para você. Oh, meus irmãos, que oportunidade que nós estamos na casa do Senhor. Que glória sentir a presença dele. Vou discorrer aqui para ganhar tempo. Olha só, as observações que eu disse isso aqui a seguir ajudam a lançar alguma luz sobre essas questões. Primeiro, esse pequeno livro não registra tudo. Talvez Mardoqueu e Esther realmente tivesse uma fé mais profunda do que fica aparente. Em segundo lugar, até mesmo o piedoso Neemias não mencionou seu Deus em falar com o rei Artaxerxes.
Terceiro, as festas judaicas que forneciam estruturas para a adoração se havia perdido muito tempo antes de Esther, como por exemplo a Páscoa em 2 Reis 23, 22 e do tabernáculo, Neemias 8, 17. Quarto, possivelmente a carta antijudaica escrita pelo samaritano Axés ou Assuero vários anos antes do assusto do problema, por volta de 486 a.C. Quinto, as más intenções de Amã não aparecem apenas quando Mardoqueu recusou-se a se curvar diante dele. Provavelmente isso já estava sendo compartilhado. Hoje compartilham tudo, né? Só que Deus está dizendo assim: lá na frente eu vou ter Daniel para orar, para pedir perdão pelos vossos pecados, porque a letargia espiritual já entrou nas nossas igrejas. A falta de compromisso. Marca a reunião às 7h30, chega às 8h30 com a cara mais lisa. Qual foi o assunto da pauta, pastor José Leite? Não deu para vir. Missionária, qual é o assunto? Vai falar de novo de uniforme? Teve gente que murmurou. Ainda bem que eu estou em hotel. Murmurou. Sabe por quê? Ao invés de ser obediente, se posicionar, vai para a internet ver a tal de mentoria evangélica. Umas fulanas sem compromisso, metendo pau nas igrejas, falando mal de dízimo, de oferta, de uniforme, de festividade. E tem gente que diz assim: ufa, até que enfim alguém falou a verdade. Que verdade? Que verdade essa pessoa está falando? Eu não vejo verdade. O espírito de engano já entrou nas nossas igrejas. Eu vou para a parte final. Eu fiz umas notações aqui meia doida, mas vamos lá. Jesus é bom, vai dar tudo certo. Deus é o Deus dos improváveis. Quem imaginaria que além de um Deus que faria tudo acontecer, uma invenção tão poderosa por intermédio da fraqueza de uma jovem? O livro de Esther nos mostra que mesmo no exílio, muitos judeus permaneceram fiéis ao seu Deus. Preservaram a sua identidade. Mandou que disse: minha prima, não fala que você é judia. Calada por enquanto. Não revele a sua nacionalidade. Mas por intermédio das sinagogas que surgiriam como centro da comunidade judaica, Deus, deixa eu falar uma coisa para você, querida, querido. Deus nunca está com pressa de agir dentro do tempo dele. Deus sempre vai preparar heróis quando chega o momento certo. Ele pode colocar sem demora no lugar mais apropriado, levando o mundo a imaginar de onde vieram. Deus prepara Esther. Sabia que Vasti ia ser destronada. Deus destronou a Jezabel, né? Eu posso dizer um amém? Amém. Aí tem Vasti na história. Porque Esther vai ser chamada. Amém. Deus nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Nem se vê em falta em momento algum, nos momentos mais difíceis. Como assim? José foi preparado no Egito. Ele não é José do Egito. Muita gente erra. É José no Egito. José não era do Egito. Estou certo, pastores? Ai, balança a cabeça aí, por favor, me ajudem. Aleluia, misericórdia. Não me deixem só. Ele estava no Egito, mas não era do Egito. Deus preparou Ezequiel. Olha para onde foi Ezequiel. Capítulo 1. 30 anos de idade, sacerdote. E Deus o leva para o meio dos cativos. E tem mais, sabe o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, tu não vai ter luto. Ele profetizou de manhã, à tarde morreu a esposa. Não teve o direito de chorar o luto dela. As decisões tomadas por Deus hoje, nos altos escalões do meio político, Deus vai decidir no meio dos escalões
Enquanto Deus, muita gente acha que Deus não está fazendo nada, engano seu. Ele vai nos surpreender nessa terra. Ele está mexendo no âmbito financeiro. Eu leio notícia, crente precisa ler. Tem uma parte do Brasil, da exportação de fruta, que já está em perca de 77 milhões. Porque não dá para exportar para os Estados Unidos. Eu avisei tantas vezes nos altares que orassem pela agricultura, que orassem pela lavoura, que clamássemos para os homens da agricultura. Quantas vezes Deus usou minha boca para avisá-los, mas entrou aqui, saiu aqui. Essa mulher fala demais. É doida. Eu vou continuar sendo doida. Não é a sua incredulidade, seu ceticismo que vai me fazer mudar. Quantas vezes oremos pelo lado financeiro do país. Deus está tomando decisões, pastores. Deus está tomando decisões e vai mexer em situações que parece que Deus não está fazendo nada. Que Deus está distante. Aleluia. Deus avisou a agricultura, a agropecuária. Não estamos exportando carne mais para os Estados Unidos. Já imaginou quantos pais de família, quantos frigoríficos vão fechar? E você fica falando mal de crente, de profeta, de pregador? É hora de nós nos posicionar em joelho. Senhor, tem misericórdia. Não nos repreende na tua ira e nem nos castiga no teu furor. Eu falo isso com temor e tremor, que eu estou na casa do Pai. É bom saber que Deus está sentado no trono e que nenhuma decisão pode ser tomada. Já fica aqui, Paulo de Tarso. Ser tomada e frustrar os seus propósitos, segundo a sua vontade. Capítulo 4, Daniel, verso 35. Ele opera com exército. Irmãos, vem cá. Se Deus quiser mandar um exército celestial lá em Brasília, meu irmão, aleluia. Ele fez isso pelo rei Ezequias, que não recebe a carta de afronta. Um anjo matou 185 mil soldados. Esse Deus continua sendo Deus. Se ele quiser pegar um exército do céu, ele desce onde precisar descer, manda desembainhar a espada. Chegou a minha hora do juízo. Ezequias afrontado, recebe a carta, vai para o templo, chora, apresenta a carta e Deus traz uma palavra. Será que diz assim: ó, não fica aí enganando seus crentes, não, dizendo que Deus vai livrar vocês da minha mão. Eu ganhei tal, Deus até permite. Vocês estão achando que essa situação do Donald Trump para o Brasil, Deus não está permitindo? Deus está. Deus está trazendo os babilônios para corrigir a igreja. Abacuque, capítulo 1, Abacuque 3. O que é que Abacuque diz? Até quando, Senhor? Eu tenho que ver isso. E Deus calado. A história de Esther, nós somos apresentados aqui. Ela foi a maior protagonista dessa história. Mais uma vez a gente vê a mão de Deus operando na vida de uma bela judia. E mais uma vez Deus vai operar por causa do seu nome, para não ser mais blasfemado do que está sendo. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer: que fazes? Estou encerrando. Olha, as atitudes de Esther é um tipo de Espírito Santo que nos mostra, nos prova que atitude nós temos que tomar. Ele quer ver as nossas atitudes, se são verdadeiras, se estamos certos em favor dos judeus. Deus não fica sem testemunho. O intercessor não é apenas uma pessoa que trabalha de joelhos dobrados. Ele atua, realiza
no meio da luta. Você não vai ficar sabendo, aleluia, aquilo que o Espírito Santo fará sem a comunicação com Ele. Você não vai saber o que Deus é capaz de fazer se você não se comunicar com Ele, se você não se posicionar com Ele. O Espírito Santo está gemendo na terra, a igreja está sofrendo, nós estamos vendo um quadro terrível, mas há um Deus do céu que diz: os meus planos não vão ser frustrados. Ele entra em qualquer ambiente, quer seja na monarquia, quer seja em Brasília, quer seja em Portugal, seja onde for, ele entra. Ele entra. Estou acabando mesmo, agora estou acabando. Sabe por quê? Deus só está dizendo assim: eu quero saber quem está com a lâmpada acesa, quem tem azeite na lâmpada, quem está se posicionando. A igreja em pé. Ele quer saber, ele sonda os nossos corações. Eu vou para São Paulo em paz, porque eu entreguei tudo que Deus mandou. Eu vou em paz porque Deus me trouxe aqui como boca profética para dizer a nós, que eu me incluo, ainda dá tempo de se posicionar. Olha para si e faz igual Isaías: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Reconheça os seus erros. Que Deus abençoe. Olhe para mim. A paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Aqui é a irmã Renata, do canal Mulheres de Fé. Para você que ficou até o final do vídeo, temos uma notícia especial para te dar. Vamos abrir o clube de membros do canal, um espaço para você que ama e admira a vida e ministério da missionária. Para quem participar do clube de membros, daremos alguns benefícios especiais no canal, como por exemplo, uma live especial para os membros. Deixarei aqui o vídeo onde explico melhor como funciona. Se você ama esse ministério, clique aqui, explico tudo certinho para você, o passo a passo de como participar. Muito obrigada e que Deus te abençoe.